Uma aula aqui do curso de salgados. Estamos hoje na aula 2, onde vamos abordar higiene e segurança alimentar e também congelamentos de alimentos, certo? É algo muito importante para a carreira na área da gastronomia. A galera já estão aqui entrando. Tem gente boa aqui, a Mari Cakes, a Neuza tá aqui, a Rosiane tá aqui também já, um abraço. A Renilda Pinheiro tá aqui com a gente, a Amélia Salgados também. RS Doces tá aqui também com a gente já. Boa noite, galerinha do Paixão Culinária. Estamos aqui para a nossa segunda aula. Lembrando do tema da nossa aula, que é higiene e segurança alimentar e congelamentos de alimentos. É um conteúdo muito importante para a área da gastronomia, né, para quem trabalha nessa área. Então, galera, vamos fazer naquele mesmo sistema, certo? Vocês que estão aqui... Oi, Delícias Afefê. Quem está aqui, vai lá no grupo, no seu grupo, na sua sala de aula, certo? E avisa que já está tendo uma aula ao vivo, certo? Aula online. Aqui a Mazé, mano, boa noite, Mazé Duarte. A Aline, boa noite. GSL, boa noite. Railane, boa noite, Railane. Um abração aí para você. Morena Fê também entrou. O Alexandro está aqui também. A Meire, uma aluna bem animada que gosta bastante das aulas. O Thiago está aqui também, Thiago Queiroz, se eu não me engano. Está aqui também com a gente. Então, galera, vamos lá no grupo avisar, certo? Quem ainda não está aqui, avisar que já estamos com a aula ao vivo. Culinária da Tice está aqui com a gente novamente. Silverlânia que faz bastante receitas aqui com dicas do Paixão Culinária. Galera, o Paixão Culinária fez 2 anos ontem. Fiz uma postagem, né, agradecendo a todo mundo sobre esses 2 anos do Paixão Culinária, que foi muitas emoções. Foi uma trajetória muito boa, o Paixão Culinária, bastante coisas alcançadas, então fiquei muito feliz com esses 2 anos. Estamos chegando quase a 50 mil de views no YouTube, então vamos lá, vocês ajudam a gente a chegar logo nesses 50 mil. Tá aqui o Luiz Tenório, tá aqui com a gente. Boa noite, Luiz. A Fê tá aqui também com a gente. A Maria Madalena tá aqui também com a gente. A Railane já mandou aqui também um ok. A Albaniza Vital, um abraço aí pra minha aluna lá da Serra. Estão avisando, né? Pode também copiar o link, galera. Vocês podem também aqui nessa setinha que tem aqui na live para compartilhar com a galera que gosta do assunto, que trabalha na área da gastronomia, para aprender esse assunto que é muito importante. E lembrando que a nossa próxima aula já é aula prática, vai ser no canal do YouTube. Vai ser no YouTube, então quem não é inscrito no meu canal, já se inscreve para poder fazer essa aula ao vivo comigo, certo? Logo vou entrar em contato com vocês, até quarta-feira, mandando toda a lista de ingredientes que vocês vão deixar separados. Vocês vão tomar conta da cozinha de vocês e vão praticar comigo. Vai ser aula conhecendo os ingredientes aí, salgados assados. Então a gente vai conhecer os ingredientes e vamos praticar a receita, certo? A Railane disse aqui que fez a receita da massa de empada e pensa que o negócio ficou muito bom. Que bom, Railane. Rosiane, a Morena Fê tá aqui também, dando carinhas aqui apaixonadas. Então, galera, vamos lá. Vocês podem mandar também o link aqui Algumas pessoas falaram que mandaram. Eu não sei como manda, não sei se pode mandar, mas quem puder mandar o link lá no grupo. Eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade em chegar até aqui ao vivo no Instagram. Delícias da Michelle tá aqui. Então vamos lá, se você puder compartilhar com a galera lá nos grupos, certo? Vou ficar muito feliz a galera não perder essa aula, que é uma aula muito importante mesmo. Vou mandar aqui pra galera que eu lembro que se inscreveu no curso, eu não tô vendo aqui ao vivo. E vocês, pessoal, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo leu o e-book? Porque hoje o conteúdo
é aquele conteúdo do e-book, certo? A Renilda está dizendo que perdeu a aula de empada. Não, Renilda, essa massa de empada, ela tá no meu canal do YouTube, certo? Ela já está lá disponível, certo? A gente vai fazer ela também, mas você não perdeu nenhuma aula prática. A aula prática ela começa no próximo domingo. Próximo domingo às 16 horas, nossa próxima aula. Tô vendo aqui que a galera estão compartilhando lá nos grupos, avisando. Muito obrigado a quem compartilhou. Conteúdo, galera, muito importante, certo? Muito importante. Todo mundo tá ansioso, né, para aula ao vivo. Também estou muito ansioso. Vai ser um momento muito bom. Quero ver vocês postando no Instagram e marcando que fizeram a receita e deu certo. Então já vai ser domingo às 16 horas. Todo mundo bem, né? A chefe Kelly aqui entrando. Um abraço para a chefe Kelly. Fortaleza. Então vamos lá, né, galera? Todo mundo aí tá com papel e caneta na mão para anotar alguns pontos importantes. Certo que tem o e-book, né? Todo mundo recebeu o e-book. Delícias da Vivi aqui entrou. Espero que você esteja bem, Vivi. Mas tem pontos importantes que no decorrer da aula, né, a gente vai abordando, que é importante você anotar, porque são coisas realmente importantes do dia a dia. Quem já trabalha na área da gastronomia vai poder pegar bastante coisa importante, certo? Então, é muito importante que vocês anotem, certo? Que eu vou dar muitas dicas e coisas que não tem no e-book. A Sônia disse que compartilhou com as amigas dela. Muito obrigado, Sônia, por você ter compartilhado. A Delícias da Vivi. Vivi, você ainda está internada, Vivi. Melhoras para você, que Deus te abençoe. Certo? Então vamos lá, galera. Né? Como eu falei, a higiene e segurança alimentar, que já tinha citado na aula anterior. E a gente sabe que a higiene e segurança alimentar ele constitui um componente prioritário no dia a dia de cada um, né? Isso tem ficado muito forte, né? A gente tem visto que isso tem sido muito importante, né? Na competição de mercado, essa demonstração que o local realmente tem higiene e segurança alimentar, principalmente nessa época de pandemia. Né? Na época de pandemia, as pessoas, acho que todo mundo percebeu que nos Instagram, nos stories do WhatsApp de quem trabalha com vendas, que estava vendendo na delivery, vocês viram que eles estavam sempre demonstrando que estavam fazendo a higienização com álcool dos produtos, que estavam todo mundo de máscara, todo mundo protegido, que eles colocavam por cima da embalagem, que o ideal é que higienizasse, tirasse tudo das embalagens e jogasse fora, descartasse as embalagens. Então isso foi muito observado mais, certo, nessa época da pandemia, mas claro que isso sempre foi importante, né? Nunca deixou de ser importante, com pandemia ou sem pandemia, né? Existem até doenças piores do que o coronavírus num alimento, que pode levar também as pessoas à morte, da mesma forma como o coronavírus também ele atinge as pessoas que têm necessidades especiais. Do mesmo jeito também as infecções, toda essa área de contaminação também ele pode levar as pessoas que têm necessidades especiais, algum problema de saúde, à morte. Certo? Então, realmente, às vezes a gente não se preocupa com a higiene e segurança alimentar, né? E às vezes se preocupa com o coronavírus. Mas mesmo preocupação que a gente tem que ter com esse vírus que está circulando, a gente também tem que ter preocupação nos nossos alimentos, né? Às vezes, a gente não se importa em higienizar os alimentos, e isso é muito importante, né? Em higienizar frutas, legumes, né? Isso a gente vai falar um pouco mais à frente. Inclusive, no e-book tem um link de um vídeo meu que eu explico como higienizar frutas e verduras. Como eu falei há pouco, mais do que nunca a segurança dos produtos alimentares constitui uma preocupação central nos olhos do cidadão, né? Dos cidadãos em geral a gente tem visto essa preocupação. E também das entidades, né? A questão da vigilância sanitária, tudo, né? Eles têm também dado essa... eu acho que eles ainda fraquejam muito ainda, né? Principalmente eu vejo aqui na minha cidade. Eu acho
que deveriam pegar mais no pé, porque a gente vê muita coisa absurda em restaurantes ainda, né, da área da higiene e segurança alimentar. E também é uma questão de proteção dos consumidores, né? Não é só essa questão de visão, mas também de segurança dos nossos comensais, né? Então isso é muito importante. Um dos setores da atividade econômica com maior impacto, né, junto ao consumidor, é sem dúvida o alimentar. Então, como aqui tem falado, né, a gente da área da gastronomia é uma área que está bastante sempre crescendo, sempre aumentando, né, o mercado sempre aumenta. Dentre crise, dentre todas as dificuldades, o mercado da gastronomia, o mercado da alimentação sempre se destaca, sempre cresce. Né? Uma área que sempre tem tido muita criatividade dos empreendedores, né? Então, realmente, essa parte da higiene e segurança alimentar é importante porque, como é um grupo muito grande, né? Isso, qualquer falta de higiene e segurança alimentar vai criar um impacto muito grande também na economia, né? Porque as pessoas adoecem, as pessoas param de trabalhar, as pessoas morrem. Então gera essa questão da higiene e segurança alimentar, também controla o mundo. Então a gente da gastronomia também tem esse poder importante, como eu havia falado na outra aula, né, que a gente tem esse poder, né, essa responsabilidade. Como aqui já está falando sobre isso, né, estou aqui com o e-book, galera, para como é conteúdo muito teórico, né, e tem uns pontos muito importantes. Eu estou aqui com a cola para poder não esquecer nada para vocês, certo? A higiene e segurança alimentar tem como objetivo estudar os métodos de produzir, preparar e apresentar alimentos sãos e de boa qualidade, certo? Não essa questão também da higiene e segurança alimentar, ele também vem para trazer os aspectos do nosso produto, manter com os mesmos aspectos, com os mesmos sabores, né? Toda essa questão a gente tem que entregar um produto 100% completo para o nosso cliente, desde sabor, desde aromas, desde ser um alimento seguro, né? A gente tem que entregar isso para o nosso cliente. Qualquer alimento ele pode ser contaminado com micro-organismo durante a sua produção, preparação, armazenamento e exposição de venda. Então são etapas muito importantes que a gente na área da gastronomia tem que se preocupar, certo? Porque são vários pontos que, se a gente deixar a desejar em um dos pontos, desses 4 pontos que eu falei anteriormente, vai dar tudo a perder, né? A gente tem que desde a produção, né, como a gente vai trabalhar com salgados, então desde a produção a gente tem que ter o cuidado, né, em questão da contaminação cruzada, que daqui a pouco eu falo para vocês um pouco mais, na preparação, como armazenar, que a gente vai ver daqui a pouco em questão de congelamento, como deixar ele seguro, como manter todos os aromas, os sabores, como tivesse feito há pouco tempo, né? Essa questão também a gente vai ver. E outro ponto importante é a exposição à venda. Outra coisa que muitas vezes a gente não se preocupa, a gente trabalha na nossa cozinha e passa para outra pessoa vender, né? Vender para a gente. E às vezes a gente não educa o nosso vendedor, né? Como é que ele deve manipular esse alimento. Por exemplo, eu vejo aqui na minha cidade, aqui no Ceará também, Ceará como todo, não sei aí na cidade, no estado de vocês. A gente sempre tem aquelas pessoas que passam, né? Aqueles vendedores como fosse vendedor ambulante, que passam na rua vendendo salgado, né? E suco. Eles manipulam o dinheiro e manipulam o alimento, né? Então isso tem que ter bastante cuidado. A gente na gastronomia tem que educar os nossos vendedores, né? Sempre disponibilizar também para eles equipamentos, estar sempre higienizando as mãos, né? Sempre utilizando luvas, guardanapos, né? Então é muito importante, porque a gente tem toda aquela preocupação na produção, na preparação, no armazenamento, e quando o cliente vai comprar o alimento, o vendedor não tem o cuidado correto, então todo aquele seu trabalho para não contaminar o alimento faz ser em vão. Então a gente tem que estar ali orientando o nosso vendedor para que o alimento que o nosso comensal, o nosso cliente receba, ele seja seguro, né? Aí vocês podem me perguntar, qual a duração, eu frito um salgado, qual a duração dele? 2 horas, galera, apenas 2 horas. Qualquer alimento que fica até 2 horas, a partir de 2 horas em temperatura ambiente, ele pode estar contaminado.
Mas, chefe Lucas, ele está muito cheiroso, ele não fede, mas isso não quer dizer nada, certo? Como eu havia falado na aula passada, é, os, os, os micro-organismos que são os patogênicos, que realmente são mais perigosos, ele não mostra, não dá nenhuma deteriorização no nosso alimento. Então ele pode apresentar características bem cheirosas, saborosas, mas pode estar contaminado. Então, o salgado depois de frito ele tem que ser vendido em até 2 horas, né? Porque a temperatura ambiente ele já pode estar contaminado a partir de 2 horas. Então esse cuidado é muito importante também, né? Porque se a gente tiver todos os cuidados na produção, preparação, armazenamento, na venda e passar mais de 2 horas para ser vendido, né? E não for passado por um processo de aquecimento, o salgado vai poder estar contaminado, né? E gerar uma infecção intestinal. Mas por que isso é importante, galera? Como eu havia falado, assim como o coronavírus, que tem preocupado bastante gente, a gente que trabalha com a gastronomia, a gente não sabe com quem a gente está oferecendo nosso alimento. A gente tem bastante cliente, vocês vão ter bastante cliente, tenho certeza que vocês vão vender muito. E a gente não sabe quais as necessidades daquele cliente, né? A gente pode trabalhar com crianças abaixo de 5 anos para baixo, elas correm um risco de comer um alimento contaminado e morrer. Pessoas acima de 60 anos, elas podem comer um alimento contaminado, né? Um salgado contaminado e a morte. Então isso acontece. Pessoas com doenças imunossupridas, né? Que a gente não consegue notar por visão, né? Então as pessoas, elas podem comer um alimento contaminado e pela baixa imunidade também levar à morte. Então é muito importante ter essa responsabilidade toda, né? A gente que trabalha com a gastronomia, que trabalha com alimentos, a gente tem essa responsabilidade grande, né? O alimento ele pode nutrir como ele pode matar. Então realmente isso é importante, né? A gente tem que ter esse cuidado todo. Então lembrando que todas as etapas, né? Que a gente tem que ter muito cuidado na produção, na preparação, no armazenamento, que é muito importante isso, na exposição à venda, né, que inclui a gente orientar o nosso vendedor, como ele deve manipular esse alimento, né, todos os cuidados, toda a higiene, toda a questão de usar luvas na hora de pegar no alimento, guardanapos também, na hora que manipular o dinheiro sempre, o ideal é que não fosse ele, mas a gente sabe que não é a realidade, não tem como eles que trabalham, por exemplo, como vendedor ambulante, né, nas ruas, eles não têm como ter 2 pessoas para estar trabalhando. Então, o ideal é que eles levem sempre com álcool gel, higienizem as mãos, né, e não manipule o dinheiro a mesma hora que manipula o alimento, né. Então, sempre pôr luvas na hora de servir o comensal, de servir o nosso cliente, porque isso é importante, né. O cliente que passa mal com o seu alimento, você perdeu para sempre, né, a gente sabe disso. Eu, por exemplo, se eu for no restaurante e aquela comida me fizer mal, eu nunca mais vou naquele restaurante. Nunca mais. Então é um cliente perdido para sempre. Então isso é importante, porque o que a gente tem que frisar, né, como empreendedores, não é só uma venda. A gente tem que frisar a fidelização desse cliente, que é o que faz o meu negócio render. Fidelizar eles, fazer com que ele coma o nosso salgado seja saboroso e seja seguro para ele, né? Que ele coma e se sinta bem. Então isso é muito importante, né? O pós-venda é importante, né? Ele come e se sente bem, porque o chefe, o trabalha com o salgadeiro, o confeiteiro faz tudo de forma correta, tudo com higiene, segurança alimentar, e ele recebe o alimento não está contaminado, o alimento puro, o alimento limpo. E isso é muito importante, né? Eles vão ter segurança em vocês, né? Então, muito importante também um ambiente muito limpo, né? Higienizar sempre fogão, sempre a pia, sempre usar para cada 1 litro 2 colheres de sopa de água sanitária, né? Com essa solução você pode limpar os equipamentos, a pia, os armários. Sempre é importante essa limpeza na cozinha, certo? Tá perguntando aqui, tanto os salgados fritos como os que vão ao forno é a mesma duração de 2 horas? Morena, essa regra vai para quase todos os alimentos,
certo? O alimento que ele não vai ser refrigerado e não vai ser colocado em aquecimento de novo, ele só é seguro até 2 horas. Seja com qualquer tipo de coisa, arroz, macarrão, carnes, salgados, todo o alimento, né? Quase todo. Tem sempre regras, tem suas exceções, certo? Mas a gente sempre usa essa base, né? Para quase todos os alimentos, né? Quando eu falo 2 horas, é quando ele não é refrigerado, certo? E nem é aquecido. Por exemplo, eu saí para vender o meu salgado, eu preparei ele agora 1 hora. Vou sair para vender vou sair para vender 1 hora, né? Acabei de fazer, já vou sair com ele quentinho pro meu cliente, né? Provar ele realmente bem fresco, da hora. Então eu vou ter ele para vender, né? Se eu comecei a vender 1 hora, até as 3 horas da tarde, para ele ser um alimento seguro. A partir disso, se ele não for aquecido novamente ou refrigerado rapidamente, né? Ele vai se estragar. Mesmo que ele não apresente nenhum tipo de deteriorização, que ele não apresente mau cheiro, não apresente nada visível, ele pode estar contaminado, pode gerar infecção intestinal. Então isso é muito importante vocês se ligarem para isso, certo? Vamos aqui para outros pontos importantes. Os principais fontes de contaminação, certo? Tem algumas coisas que eu vou falar que não está no e-book, então vocês prestem atenção. Vocês também podem estar anotando, que isso é muito importante, certo? O homem é o portador de bactérias na boca, nariz, mãos, intestino e pode contaminar os alimentos quando os manipula. Então a gente é um portador de bactérias, né? Como fala aqui no texto, a gente tem bactérias na boca, na mão, no nariz, no intestino. Então a gente tem que se atentar para ter esses cuidados, certo? Porque a gente pode estar contaminando nossos alimentos se não tiver os cuidados ideais, certo? Os alimentos crus também, eles podem ser veículos de contaminação, especialmente carnes, os mariscos e vegetais. Outros fontes de contaminação são os insetos e roedores, né? Isso a gente tem que se atentar. Vocês que não tem uma cozinha já que trabalha para venda de comida, antes mesmo de vocês trabalhar com isso, vocês têm que olhar toda a cozinha de vocês, verificar a questão de insetos, de roedores, tem que eliminar tudo isso antes mesmo de começar a produzir os seus salgados, os seus alimentos que vocês vão vender, certo? É muito importante isso, porque não adianta ter todos esses cuidados que eu falei anteriormente, de produção, preparação, armazenamento e também exposição à venda, se você não tiver uma cozinha higiênica, né? Uma cozinha limpa, uma cozinha que não tem presença de roedores, de insetos. Então, isso vocês têm que notar também, que é muito importante. Também animais domésticos. Animais domésticos não podem habitar na cozinha, certo? Eles são portadores também. Então, cozinha não é local, principalmente a cozinha que trabalha com vendas de alimentos, né? Não é ideal que tenham animais domésticos nesse local, certo? Pois eles são portadores também, são veículos principalmente nos pelos, são veículos de contaminação, como também as aves, né? Pode existir, principalmente nas penas das aves, pode existir coisas perigosas que podem contaminar o alimento. Então isso é muito importante também. Como eu falei, né, aqui tem um texto frisando bastante que não podem ser permitido, não devem, a entrada permanência de animais domésticos, aves, né, não é indicado, porque traz bastante contaminação. Pronto, aqui tem falando também que são produtos importantes, que eles realmente são alimentos que, pela sua composição, eles permitem um desenvolvimento rápido de bactérias. Vou citar aqui alguns, que é as carnes de animais, carnes de aves, ovos, produtos de pastelaria, especialmente bolos com cremes e alguns molhos com maionese, certo? Isso é bastante importante a gente frisar. Aqui agora eu vou trazer para vocês, deixa eu ver quanto tempo a gente está aqui de aula, a gente já está com 30 minutos. Quero falar ainda sobre congelamentos de alimentos. Algumas medidas preventivas para contaminação dos alimentos, certo? As bactérias, elas não andam sozinhas. São levadas de um local para o outro, através das mãos, vestuário, equipamentos e utensílios. Deste modo, deve haver os cuidados. Vou dizer aqui alguns cuidados que vocês devem tomar, certo?
manipular menos possível os alimentos, certo? Isso aqui é muito importante. A gente deve evitar a estar pegando no alimento nas horas que não são necessárias. A gente só vai realmente manipular aquele alimento nas horas necessárias, né? Isso evita que a gente contamine. Usar pinças e luvas sempre que justifique, né? Essa questão das pinças e das luvas, elas são importantes quando o alimento já está preparado. Por exemplo, eu já fritei o meu salgado e vou colocar para venda. Então nessa hora não é aconselhado que eu pegue com a minha mão, mesmo higienizada, pegue nele. Que é um produto que não vai passar por cocção, não vai passar por aquecimento. O ideal é, como ele já está pronto para ser consumido, eu utilizar luvas, né? Mas é muito importante esse uso das luvas. Eu deixo tudo preparado, vou colocar o alimento no local que vai ser exposto para venda, ou que eu vou botar numa vasilha térmica para me sair para vender. Aí nessa hora que eu vou colocar ele, vou transferir ele do local que ele estava ali, acabou de ser frito, eu vou transferir para o local que eu vou levar para exposição à venda, eu boto nessa hora as minhas luvas, pego naquele alimento com as luvas, certo? E vou colocar no local que eu vou expor as vendas. Por que isso é importante? Muitas vezes a gente utiliza luva e acha que porque está com luva está seguro. Nem sempre. Se eu vou usar luva, certo? Para manipular meu alimento, eu vou na pia, pego na torneira. Eu vou no outro local, pego no armário. A gente está com a luva vai ficar contaminada, certo? Então é muito importante a gente saber utilizar a luva. Não é só porque a gente está de luva que está limpo. Não, a gente tem que ter esses cuidados. Como eu falei, na hora que for transferir ele do local que estava acabando de ser feito e vai para o local para ser exposto no armazenamento, eu boto minha luva nessa hora, que eu vou pegar ele na hora, imediatamente eu já pego o alimento e já coloco no local para exposição. Não posso ficar com essa luva cutucando tudo, pegando tudo, não. Porque aí a luva vai ser contaminada e da luva vai contaminar o alimento, certo? Então isso é importante. Luvas, elas, como sempre fala aqui, na hora que se justifica. Porque se a gente não utilizar na forma correta, não vai servir de nada, né? Utilizar luvas. Como as máscaras, que tem gente que utiliza a máscara e bota para cá, tira para um lado, bota aqui, bota até aqui. Então, tem a segurança, mas se a gente utilizar de forma correta, né? Assim como a luva também, as máscaras, né? Que muita gente tem que ver todo mundo de máscara agora. A gente tem que separar os alimentos crus dos alimentos cozinhados, né? Por exemplo, tem os alimentos que não passaram por cocção, não passaram por aquecimento. Se eu colocar ele perto, próximo a um alimento que já está pronto, preparado, já está passado por cocção, já assou, já fritou, e eu colocar perto, ele vai poder ser contaminado. Por exemplo, eu estou cortando frango aqui, o frango está cru, né? Estou cortando frango. E do lado do meu frango tem aqui a minha cesta de coxinha, preparada, pronta para comer. E nesse corte que eu estou batendo aqui o frango, vai cair pequenas gotículas ali nas minhas coxinhas. E se eu te disser que lá tem várias coisas perigosas nesse frango, inclusive tem uma bactéria que ela causa uma doença que o humano vai perdendo todos os movimentos, né? Uma doença autoimune. Tá vendo como é importante a gente estudar a higiene e segurança alimentar? Então, é muito importante isso. É o ideal, quando eu vou manipular alimentos crus, separar totalmente dos alimentos que já estão preparados, né? Então, a gente tem que pensar nisso também. Outra coisa que tem aqui falando muito importante, não utilizar a mesma faca ou a mesma tábua de corte para preparação de alimentos crus e alimentos cozinhados. Outra coisa importante, né? Outra dica que eu vou dar para vocês. Sempre tenham duas tábuas, né? Para gente que trabalha com salgados, a gente trabalha muito com frango, né? Porque é muito pedido maior que a gente encontra de salgados de frango. E a gente também trabalha muito com cebola, com vegetais, verduras. Então, é ideal, porque o que acontece? Muitas vezes a gente só faz um refogado bem rápido com aquela cebola, né, pra gente colocar num recheio. Aí o que acontece? Eu corto a minha verdura na mesma tábua que eu acabei de cortar o meu frango.
Aí o meu frango tem uma bactéria muito perigosa, como eu falei anteriormente, né? Ele pode estar contaminado. Aí o que acontece? Eu faço um refogado bem rápido. Na hora que eu cortei a minha cebola naquela tábua que estava suja de frango cru, eu contaminei a minha cebola com tudo aquilo que estava no frango. E eu refogo bem rápido. O que acontece? Esse refogado, ele não vai conseguir matar a bactéria. Aí você vai fazer aquele refogado com recheio, né, para ficar bem temperado, mas ali vai ter contaminação e seu cliente pode pegar o seu comensal pode pegar uma doença terrível, uma infecção intestinal horrível, sofrer bastante. Então isso é importante, certo? Muito importante, sempre separar, como a Tice está falando aqui, né, que para cada proteína, legumes e etc, tem uma cor de tábua específica. Isso é muito importante, porque a gente pode errar. Verdade, muito importante esse detalhe, Tice. E a gente também já tem esse toque de comprar de cores diferentes para a gente designar para cada coisa, para não contaminar. Outra coisa que eu vou dar aqui, outra dica, também a questão dos equipamentos também, que é muito importante, né? Nesse mesma dica que eu dei anteriormente sobre a tábua, vai para todos os equipamentos, certo? Sempre higienizar antes de utilizar, né? Se eu utilizo, por exemplo, facas para cortar frangos, o ideal, o frango cru, é que eu deixe essa faca só para cortar os frangos, que eu vou cortar crus, entendeu? Muito importante isso. A gente que está na cozinha tem que ter todos esses cuidados especiais. É muito importante. Todos os utensílios, né, serem separados. É muito importante, muito importantíssimo. Limpar e desinfectar o equipamento, utensílios e superfícies de trabalho após sua utilização. Como eu falei anteriormente, é muito importante vocês fazerem a solução, né, que é para cada litro de água, vocês utilizam 2 colheres de sopa de água sanitária. Vocês podem limpar o equipamento, limpar fogão, limpar pia, limpar todos os equipamentos que vocês utilizam na cozinha de vocês. Agora eu vou dar outras dicas que não está aqui. Aqui também tem um ponto importante, só frisar um pouco, sobre manter bem o nível de higiene pessoal, né? Quem assistiu a aula passada eu já dei bastante dicas de como manter, então vocês já podem assistir na aula anterior para relembrar. Vou dar outras dicas para vocês, por exemplo. Muitas dúvidas. Galera, se tiver alguma pergunta, vocês podem ir colocando aqui na live que eu, assim que der, eu respondo, certo? Muita gente tem mania de lavar o frango. Aí vocês podem perguntar, chefe Lucas, é legal lavar o frango? Galera, não há necessidade. Primeiro, se o frango ele apresenta mau cheiro, é porque ele não foi armazenado de forma correta. O frango não é para apresentar mau cheiro forte, para ter um cheiro natural do frango. Mas diga uma coisa, mas Lucas, eu tenho que lavar porque esse frango está muito fedorento, tal. O que é que você deve fazer? Você não deve lavar. Por quê? Primeiro, você vai tirar o sabor do seu frango. Segundo, quando você lava o frango na pia, tudo que está na pia vai se contaminar com tudo que tem naquele frango. Aí, vixe, Lucas, mas o que é que eu faço? Você faz uma marinada. O que é marinar? Eu acho que muita gente deve saber o que é marinar. Quando a gente coloca os temperos que a gente gosta, o ideal é que sempre coloque uma gordura, né, um óleo. Vocês podem colocar também um líquido, né, que é o vinho, ou suco de limão, suco de laranja, vai depender da proteína que você vai utilizar. Vai colocar alho, vai colocar cebola, vai colocar as especiarias e você vai tampar, né, colocar isso tudo num recipiente, vai tampar e vai deixar por 1 hora, 2 horas, pode também até virar à noite, por 8 horas, vai colocar em refrigeração, certo? Muito importante, porque eu vejo muita gente falando de marinada e não fala que tem que ser refrigerado, tem que ser. Vocês lembram que eu falei? O alimento ele não pode ficar por 2 horas em temperatura ambiente, certo? Que ele é contaminado. Então o que é que vocês fazem? Para tirar algum cheiro forte do frango, vão marinar, certo? Vão marinar com os temperos, com as especiarias. Utilize também aromáticos como louro, pode utilizar também alecrim, podem também colocar manjericão, ervas finas. Então é isso que realmente vai dar sabor e vai dar um cheiro bom no frango. Outra coisa importante, como descongelar o frango, certo? Estou falando de frango porque é o que é muito utilizado
nos salgados, mas essas regras também cabem para a carne de gado também, certo? Não só para o frango, cabe também pelas mesmas regras, certo? Outra coisa que é importante, como descongelar a carne, certo? Muita gente tem mania de colocar o frango em uma bacia d'água, deixar ali umas 4 horas. Isso não é correto, galera, porque o alimento vai chegar em temperatura ambiente e vai passar mais de 2 horas em temperatura ambiente, então seu frango vai estar contaminado. Então, o ideal é que você Peraí, respondo já a sua pergunta, Porter, viu? O ideal é que você bote na geladeira na parte de baixo e deixe ele descongelando ainda dentro da geladeira. Porque ele estando na geladeira, ele não vai estar em temperatura ambiente. Então, você tira do refrigerador e coloca na parte de baixo, certo? Da sua geladeira para ele descongelar. Dessa forma, não podemos descongelar ele em temperatura ambiente por muito tempo. Se passar de 2 horas, contaminou o seu frango. Outra coisa que você pode também utilizar o micro-ondas. O micro-ondas ele pode auxiliar porque como ele vai descongelar com o calor, então ele demora menos de 2 horas e também vai estar ali com a troca de calor e vai fazer com que o seu frango não se contamine, certo? Outra dica importante. Isso também cabe para outros tipos de carne, certo? Não só para o frango. Estou falando frango porque ele é bem mais comum. Essa marinada pó de sal, né? Só a carne bovina que resseca e endurece. Gui, assim, eu não vejo problema nenhum, né, em utilizar sal na marinada. Eu utilizo, não vejo essa questão de... Isso aí vai de gosto, né? É uma coisa que discutem muito os chefes, né? Dizer que se colocar sal antes vai ressecar, se colocar depois não resseca. Eu não vejo diferença nenhuma, não vejo, né? Mas vocês, por escolha de vocês quiserem botar sal depois, pode ficar à vontade. Mas eu não vejo problema nenhum de colocar sal na marinada. Eu coloquei e ficou suculento, ficou muito saboroso do mesmo jeito. Também pode botar uma pilha de sal, né? A gente pode colocar uma pitada já para ir pegando o sabor do sal, certo? Não vejo nenhum problema não, não acho que resseque. Não vejo isso assim, algo que seja realmente que a gente sinta diferença grande. Não, você pode testar para você ver como não há diferença. Eu sempre coloco nas minhas marinadas, eu sempre gosto de colocar uma pitada de sal. Porque o ponto importante, o sal ele não é só para salgar. O sal ele também une os sabores, certo? Eu estou fazendo um refogado de alho, cebola, tomate, e eu coloco uma pitada de sal, ali ele vai unir o sabor dos três. Então o sal, além de salgar, ele une o sabor. Então é muito importante ter o sal também. Outra coisa importante, muito importante mesmo, muito importante é a bucha, né, que a gente utiliza para higienizar os nossos pratos. O ideal é que todo fim, né, de serviço a gente coloque a nossa esponja, né, que a gente utiliza a bucha para lavar os nossos equipamentos, nossos pratos, as louças, que eles estejam nessa solução que eu falei no início, de 1 litro de água, 2 colheres de sopa de água sanitária, toda noite. Todo dia que você encerrou o seu trabalho, lavou todas as louças, você deixa ali de molho, certo? A sua bucha, isso é muito importante, porque você imagina quantas coisas essa esponja teve contato durante o dia. Então a gente tem que desinfectar ela, certo? Outro ponto importante, muito importante é isso, certo? Vocês têm que dar também atenção à esponja que vocês utilizam para lavar e higienizar, porque não adianta higienizar nossos pratos com a bucha cheia de coisas, de bactérias, né? Uma bucha toda infectada. Então a gente tem que higienizar também a bucha, certo? Que a gente utiliza para limpar as louças, os panos que a gente utiliza para limpar a pia, limpar armário, tem que higienizar sempre, certo? Todo dia tem que passar por essa higienização, todo dia, muito importante. O Roberto Anastácio está perguntando sobre a questão da higiene pessoal na cozinha, né? Tudo isso eu falei um pouco, Roberto, na aula passada. Eu não vou muito me ater a isso, porque nós temos ainda a parte de congelamento de alimentos, senão não vai dar tempo. Mas sempre, como eu falei, né, não é ideal que os chefes, os rapazes,
Não utilizar barba, não, o correto é não utilizar barba, mas se utilizar sempre barba pequena, sempre utilizar touca, sempre todos os cuidados, né, de questão de banho. Não é ideal que utilize perfume para trabalhar. As mulheres não utilizar esmaltes, porque junta contaminação. A gente não pode estar utilizando muito adereço, anel. A gente não pode estar cantando enquanto está cozinhando, porque vai cair saliva no alimento. A gente não pode mastigar chiclete. Tem muita gente que eu vejo cozinhando e mastigando chiclete. Nessa questão de mastigar o chiclete, vai cair saliva nossa e vai contaminar o alimento, certo? Então a gente que trabalha com cozinha não pode estar conversando, não pode estar mastigando, não pode estar cantando, não pode estar mascando chiclete enquanto a gente está cozinhando, certo? Essas dicas são muito importantes, mas na aula anterior vocês podem ver lá que eu falei um pouco sobre essa questão da higiene pessoal. A Maria Cristina está perguntando que ela não acompanhou o início da aula. Maria, essa aula fica salva, certo? Sempre que encerra, na manhã, por exemplo, amanhã eu mando um link para quem não pôde assistir essa noite, assistir, certo? Então, galera, essa é a questão que eu queria trazer para vocês de higiene e segurança alimentar. Agora eu quero entrar na parte de congelamentos de alimentos, que é muito importante, certo? A gente que trabalha nessa área, às vezes tem uma demanda muito grande e precisa congelar os alimentos. Mas vocês... Lembrando, galera, essa aula vai ficar salva aqui no Instagram e depois eu vou mandar no grupo, né, nas salas de aula, eu vou mandar o link para vocês assistirem lá, certo? Também tem o e-book tem esse conteúdo, mas tem algumas dicas a mais que eu trouxe hoje que vocês podem anotar, certo? Vamos entrar em congelamento de alimentos agora, que é outro tópico que é muito importante para a gente começar a gente ir para a prática, certo? Então a gente vai começar com os salgados fritos, certo? Eu não preparei os salgados, então eu fiz aqui uma improvisação e trouxe para vocês umas coxinhas fakes aqui de massinha Play-Doh para a gente fazer aqui tipo uma ensinação como a gente vai congelar esses alimentos, certo? Eu vou desativar os comentários, certo? Para poder vocês verem melhor, mas depois, se tiver alguma dúvida, vocês guardem e me perguntem. Se não der tempo na live, me perguntem lá ou no direct aqui do Instagram, certo? Ou lá nos grupos, ou comigo mesmo no meu perfil do WhatsApp, certo? Vou desativar aqui os comentários. Então vamos lá, certo? Com os salgados fritos. Os salgados fritos, certo? A gente deve congelar eles crus, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai preparar o recheio, a gente vai preparar a massa e a gente vai empanar. Mas o importante é que ovos, né, para congelar os alimentos, a gente não utilize ovos e nem queijo. O ideal é que a gente não utilize esses produtos porque eles não se dão muito bem com o congelamento. Além de eles poderem contaminar rápido, eles também perdem as características iniciais deles. Então não vai ficar saboroso, nem um queijo e nem um ovo. Então, como é que a gente faz? Porque a gente sabe que para empanar nossos salgados fritos, a gente utiliza o ovo. Mas vocês podem estar utilizando água ou então também uma mistura de água com amido de milho. Certo? Isso eu vou ensinar na aula prática. Obrigado aí, galera, pelos coraçãozinhos que vocês estão mandando aqui. Muito obrigado. Vocês vão aprender na aula prática, certo? Então não se preocupe que vocês vão aprender. Mas, por exemplo, Lucas, eu não vou congelar. Eu vou utilizar o quê? A mistura de água com amido ou de ovo. Você pode utilizar o que você quiser. Agora, quando você for congelar, quando a gente for empanar, que vocês sabem, a gente faz o salgado, né? Faz o recheio, modela. A gente passa primeiro na farinha de trigo, passa nos ovos levemente batidos e depois passa na farinha de rosca. Mas eu vou trazer outras opções para vocês também, além dessas opções que eu estou falando agora, certo? Eu vou falar para vocês de substituições, para vocês terem experiências com novos sabores, né? E não se ater só aquilo que todo mundo já faz. Então, quando a gente for fazer para congelar, a gente não vai passar nos ovos, a gente vai passar na farinha de trigo, vai passar na água, ou então na água com mistura de amido de milho, e depois vai passar na farinha de rosca. Certo? Porque se eu for colocar o ovo para poder congelar, não vai deixar as mesmas características iniciais do meu salgado. Então, o congelamento ele não é só importante para não contaminar, mas ele também tem que ser feito de um modo adequado
para que o nosso alimento apresente as características de um salgado fresco, salgado saboroso, para que o nosso cliente, o nosso comensal, ele não sinta diferença, que a gente consiga trazer o mesmo sabor de um salgado que acabou de fazer, certo? Mas os salgados fritos, certo? Que são coxinhas enroladinhos de salsicha, risole, bolinha de queijo, não sei como vocês conhecem aqui, eu estou falando com as palavras que eu conheço aqui no Ceará, né? Mas vocês podem conhecer de outro nome, mas aqui tá os nossos salgados fakes aqui. Mas não se preocupem que domingo a gente vai produzir os nossos salgados e realmente vamos experimentar e vamos comer, né? Todo mundo vai fazer na sua cozinha. Então, galera, como é que eu faço? Nessa hora eu vou precisar, certo? De um refratário, certo? Um refratário bem higienizado e seco. Aí o que eu vou fazer? A gente, para fazer os congelamentos de salgado, a gente faz em congelamento em aberto, que chama, certo? Como a gente vai fazer? Já fiz já recheei meu salgado, já modelei, já empanei da forma correta, né? Então eu venho com eles aqui e coloco eles, certo? Um espaço ideal para que eles não congelem um com o outro. Então a gente vai colocar aqui todos os salgados, ó. Espero que vocês estejam vendo. A gente vai colocar aqui, ó, nossas coxinhas aqui, nosso risole, a nossa bolinha de queijo, certo? Aí o que a gente vai fazer? Eu precisava de uma ajuda agora, mas eu tô sozinho aqui, vamos ver se vai dar certo. A gente vai utilizar, galera, esse filme plástico, certo? Que a gente encontra no próprio supermercado. Vamos ver aqui se dá certo eu fazer só. Mas vocês vão entender aí. A gente vai colocar por cima. Por quê? Porque a gente tem que isolar ele para não receber contaminação do nosso refrigerador, nem da nossa geladeira, nem do nosso freezer, certo? Então a gente vai tampar com plástico filme, certo? Por cima. A gente vai vedar, certo? Vamos tirar aqui. Pronto. O que é que a gente faz? A gente vai levar para o congelador, certo? E para o freezer. Aí você pode perguntar, Lucas, no refrigerador, na minha geladeira, né? Minha geladeira que eu tenho em casa tem um refrigerador separado. Vai ter diferença do freezer? Vai. Se eu congelar ele no freezer, na parte do congelador da minha geladeira, ele vai durar um mês congelado, certo? Em média, um mês. Agora, se eu botar ele para congelar no freezer, que ele é pronto para isso, tem uma potência bem alta, ele vai durar até 3 meses, certo? Mas um mês já é bastante tempo, galera, pra gente conservar o nosso alimento, né? Eu acho bastante tempo. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai levar, do jeito que tá aqui, coloquei no refratário, coloquei eles separadamente, certo? Que eles correm porque é um salgado fake, né? Mas vamos colocar separadamente. A gente vai levar esses salgados, certo? Pro congelador ou pro freezer. Aí nós vamos deixar lá, certo? Por 2 horas ou até mais. Vai depender da potência do seu freezer. Quando eles congelarem, estiver bem congelado, aí a gente vai retirar daqui vamos retirar da geladeira. Vamos retirar o plástico filme, certo? Aí a gente vai utilizar essa embalagem, que é ideal, certo? Para congelamento de alimentos. Aí o que a gente vem? A gente vem com a luva, certo? A gente vai pegar aqui os salgados já congelados e a gente vai colocar todos aqui, certo? Nessa hora que já estão congelados, eles não vão mais grudarem um no outro, certo? Pronto, eles já congelaram. Coloquei na embalagem certa. Aí agora tá pronto? Não, galera, a gente tem que colocar aqui a data, certo? Que a gente colocou pra gente saber quanto tempo ainda vai durar esse salgado, certo? Então, e como é que eu vou fazer o descongelamento desses salgados fritos? Eu já posso colocar eles na hora de fritar. Tirei eles, certo? Eu indico que vocês deixem em torno de 20 minutos ou meia hora na parte de baixo, para eles irem descongelando devagarzinho, para não estar bem pedrado. E vocês já podem colocar ele diretamente para fritar. Então, isso vai fazer com que o seu salgado fique com o aspecto que acabou de fazer.
Porque o congelamento ele tem o potencial, ele tem o poder de manter as mesmas características, feito de forma correta. Então a gente vai utilizar o congelamento em aberto. Se tiver alguma dúvida, podem ir colocando aqui que eu vou responder, certo? Eu ativei os comentários. Então a gente vai fazer todo o salgado, rechear, vai empanar, certo? E vamos colocar, certo? No refratário, colocar eles, certo? Separadamente. Vamos cobrir com plástico filme, levar ao congelador, ao freezer, deixar eles congelarem. Quando tiver congelado, a gente vai passar eles para saquinhos aqui que são ideais para congelamentos, certo? E depois disso podemos deixar embaixo na geladeira por 30 minutinhos ou 20 minutinhos e já vamos diretamente fritá-los. Vai ficar com um sabor realmente como acabou de fazer. Porque o que acontece, assim que a gente botou para eles refrigerar, eles pararam ali, vão ficar com aquele aspecto. Então realmente eles vão manter o mesmo sabor. Mas lembrando, não é indicado utilizar ovos e nem queijos, certo? Para a questão de congelamento. Se vocês têm uma demanda muito grande, vocês fazem os outros salgados que não pegam ovos, não pegam queijo, congela. E esses que pegam ovos e pegam queijo, vocês fazem logo próximo à venda, certo? A entrega para o cliente. Vocês têm alguma dúvida, galera, sobre o congelamento? Quem não achar esse saquinho também, vocês podem embalar um a um, certo? Com plástico filme, com esse plásticozinho aqui. E colocar num recipiente com tampa. Ou então embalar em plástico filme, certo? Aí agora, como eu vejo, eu acho que ninguém teve dúvida, né? Então a aula foi muito boa ou ninguém está prestando atenção? Pode sim, viu, Renilda? Os salgados já podem sair, certo? Diretamente congelados, já podem ir para ser fritos, certo? Eles podem ser fritos ainda congelado. E você pode fazer, como eu disse, deixar eles congelar na geladeira, na parte de baixo, né? Mas ainda na geladeira, não pode ser fora da geladeira, porque vai contaminar. Deixa embaixo e depois frita. Pode fritar imediatamente, certo? Você vai encontrar esses sacos, por exemplo, o plástico filme, galera, todo mundo encontra no supermercado, é muito fácil, certo? Esses sacos próprios para congelamento você vai encontrar em casa de confeitaria, em casas de gastronomia, onde vende esses produtos de gastronomia, de confeitaria. Mas se vocês não acharem, vocês podem utilizar o plástico filme, como eu falei. Vocês podem enrolar um a um, né? E colocar no recipiente tampado e congelar, certo? Mas o ideal é que sejam em sacos próprio para congelamento, porque se a gente colocar no recipiente não pode encher muito, porque eles vão crescer e pode quebrar o nosso recipiente, se for de plástico. Não é ideal se utilizar para congelar em plástico. A Mari Cakes, posso deixar na geladeira para fritar por uma semana? Não é ideal, certo? O ideal é que eles sejam congelados, certo? O ideal mesmo é que, para quem tem uma venda sempre constante, vocês preparem durante o dia, né? Mas o ideal é não indico colocar só na geladeira, porque mesmo que a gente deixe poucas horas, se a gente não for utilizar aquela massa, ela vai perdendo os seus sabores, ela vai criando aquelas películas. Então o ideal é que, se você não for utilizar a massa para fritar, é que você congele, certo? O ideal é esse. Se você for fazer a massa e não for fritar, por exemplo, agora, chefe Lucas, eu vou fazer a massa, mas eu não vou assar agora. O que é que eu faço? Você passa o plástico filme, pode deixar na geladeira por algumas horas, certo? Mas para deixar por uma semana não é indicado. O seu salgado vai perder bastante sabores, vai perder os aspectos totalmente. Então, você pode fazer, por exemplo, vou fazer daqui uma hora. Você prepara a massa e deixa uma hora na geladeira, certo? Mas para deixar uma semana ele ali sem congelar, não é ideal. O seu alimento vai perder os sabores, vai ficar contaminado, não é ideal.
Agora vamos para os salgados de forno, que já está acabando nossa aula, certo? O que acontece? Já com os salgados assados, né, aquele salgado que a gente faz no forno, a gente já deixa eles prontos, certo? Ele não é ideal para você congelar eles cru, porque eles têm a questão da fermentação, certo? Eles não podem ser congelados ainda crus. Então o que, é que a gente vai fazer aí? Por exemplo, você quer minha empada feita? Trouxe também aqui o meu rocambole fake e trouxe a minha esfirra, certo? Então o que é que a gente vai fazer com eles? A gente vai preparar, então, normalmente como a gente prepara, e a gente vai assar, certo? Eles, mas o que eu indico, vocês não deixem eles dourar, certo? Vocês vão tirar eles antes de dourar. Realmente eles vão dourar em 35 minutos. Eu sei que com 30 minutos eles já estão quase bons, mas não estão dourados ainda, né? Então, quando chegar nessa hora que eu vejo que eles já estão quase dourando, eu tiro eles, certo? Aí o que é que eu faço? Eu coloco ele da mesma forma aqui no recipiente, eles já assados, certo? Mas você tira um pouco antes do ponto, antes de dourar, certo? Aí vocês vão entender por quê daqui a pouco. Vocês vão colocar da mesma forma, vai fazer o congelamento em aberto. A gente vai passar o plástico filme total, do mesmo jeito que a gente fez com os salgados fritos. E vamos colocar para congelar. A gente vai deixar por 2 horas ou até mais tempo, dependendo do seu freezer, até que eles congelem. Congelou, a gente vai fazer o quê? A gente vai vir novamente com... Deixa eu pegar aqui. A gente vai vir com um saco ideal, certo? Para congelamento. E vamos colocar já congelado, da mesma forma. Aí a gente veda ele, certo? E a gente coloca aqui a data, certo? Que a gente fez preparou esse salgado e coloca no congelador, certo? Como faço para descongelar? A gente vai colocar na forma e vai colocar no forno e vai deixar eles dourar. Quando ele dourar, ele vai estar com os mesmos aspectos como tivesse acabado de ser feito. Boa essa dica, não é? O Luiz Tenório está perguntando o ideal usar ervilhas no recheio. O Azé, depende da ervilha, certo? Mas o congelamento, certo? Ele é eficaz também para a ervilha. Se for aquelas ervilhas em conserva, geralmente eles duram bastante tempo, então vai acompanhar sim, viu? Então você pode utilizar as ervilhas para colocar no recheio, certo? E com o congelamento ideal, ela vai acompanhar a durabilidade do salgado. Galera, vocês têm mais alguma dúvida? Que nossa aula está quase encerrando. Foi bastante coisa boa. E essas dicas de congelamento, galera, é muito importante porque eles vão manter o sabor fresco do salgado de vocês, certo? Realmente o cliente não vai sentir diferença, ele vai continuar com o mesmo sabor, como tivesse acabado de ser feito. Então, mas o importante é que vocês sigam essas dicas. Vocês podem revisar no e-book, certo? Tem no e-book, eu acho que é a aula ponto 3 e ponto 4. Lá no e-book tem os vídeos sugeridos para vocês assistir. Vocês podem assistir isso, certo? Esses vídeos que são indicados. Então, vocês podem tirar a dúvida de vocês também. A Renilda, tá falando, já trabalhei em uma lanchonete que os salgados chegavam crus e congelados sem ser pré-assado. Então, antes de ir ao forno, nós colocávamos em formas para descongelar. Então, eles cresciam. Sim, Renilda, mas como eu falei, o ideal é que os salgados que são salgados assados, o ideal é que eles sejam quase assados, certo? Tem essa forma também, mas a forma que eu ensinei para vocês é a forma melhor para vocês, tanto para ser mais seguro, como para ser mais saboroso. Galera, tem 24 segundos, a nossa aula está encerrando. Então, quem tiver alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp,
certo? Agradeço a todo mundo que participou dessa aula. Um beijo para vocês, certo? E a forma que eu ensinei para vocês de descongelar e como congelar é a forma que mantém todos os sabores perfeitos. Então, um beijo.